Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando sequência aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, fazemos a abordagem da lição de número 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XXI. E eu acho que o título dessa lição ele não está compatível com aquilo que está acontecendo na realidade, porque eu acho que um tema para falar desse assunto hoje, o título deveria ser algo mais ou menos assim: os movimentos pentecostal e neopentecostal, inovações do neopentecostalismo que afetou a igreja no século XX e no século XXI. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é demonstrar ou destacar as diferenças entre o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo, e chamando a atenção exatamente para os alicerces bíblicos do movimento pentecostal e os desvios doutrinários de algumas vertentes do neopentecostalismo. Isso para ser um pouco gentil, porque na verdade as igrejas neopentecostais têm um comportamento muito parecido, tanto no seu sentido doutrinário quanto administrativo. Hierarquicamente elas têm uma conduta muito próxima uma da outra, seja qualquer uma delas que você pegar. E eu acho que é o seguinte, a chegada do pentecostalismo e o seu desenvolvimento no Brasil pode ser, eu diria, organizado em algumas ondas, aquilo que a gente pode chamar de ondas do movimento pentecostal. Quem fez essa definição, quem traz essa definição não foi eu não, foi um pastor americano que falou do pentecostalismo como em ondas que estavam ocorrendo, e aqui no Brasil foi um pesquisador chamado Paul Freston, que em 94 começou a estudar esse assunto e produziu um texto, e foi publicado e tudo mais, e teve muita credibilidade esse texto dele, e dali para cá esse tema passou a ser... Olhando esse comentário que fez o Paul Freston, nós podemos analisar a questão pentecostal aqui no Brasil em 4 ondas. Paul Freston, quando ele fez a pesquisa dele, ele apontou apenas 3. Aquele período clássico, o período que veio na sequência e depois o período do neopentecostalismo, que ele chama de terceira onda no pentecostalismo brasileiro. Mas veja só, eu vou dar uma explicada mais ou menos aqui, muito rápida e muito superficial sobre esse tema, só para que os irmãos entendam exatamente o que significa essa questão de classificar o pentecostalismo no Brasil em ondas. A primeira onda ocorre a partir de 1910, quando a Congregação Cristã no Brasil inicia suas atividades, e logo no ano seguinte, em 1911, a Igreja Missão da Fé Apostólica começa as suas atividades e, posteriormente, em 1918, ela se transforma na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que foi, de fato, a igreja que alavancou o movimento pentecostal no Brasil. Então, essa primeira onda é chamada de pentecostalismo clássico. A origem desse pentecostalismo foi a Igreja Congregação Cristã e a Igreja Assembleia de Deus. E veja só que a Assembleia de Deus teve o seu nome registrado em 1918, que é o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e esse nome foi mantido até recentemente. Mas agora, mais recentemente, a igreja adotou o nome simplesmente de Assembleia de Deus. Essa nomenclatura Assembleia de Deus pode ser uma imitação da Igreja Assembleia de Deus americana, que a Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos ela chama-se Assembleia de Deus. E também tem uma possibilidade de ser uma cópia da Igreja Assembleia Pentecostal que tem na Suécia, porque a nossa igreja tem origem nos missionários suecos que vieram para o Brasil. Então, essas ondas do pentecostalismo começam com essas igrejas no período que a gente chama de pentecostalismo clássico. A segunda onda começa em 1950 e vai até 1970. O que ocorre nessa segunda onda? Além da igreja do pentecostalismo clássico que continua,
nós temos agora o incremento de algumas igrejas, que é o pentecostalismo de cura divina. Porque a ênfase nesse novo período é em curas divinas, em milagres dentro da igreja. E então, portanto, com o crescimento das igrejas pentecostais, surge esse novo tipo de igreja com forte ênfase em milagres, cura divina e evangelismo midiático. Porque até então, a Igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil não usava a mídia na proporção que elas poderiam usar. As igrejas que chegaram nessa segunda onda foram ainda consideradas igrejas pentecostais, mas elas passaram a usar a mídia com muita intensidade. Claro que naquela época, 1950, 1970, essas ferramentas ainda eram limitadas, mas eles passaram a usar o que tinha e usar com muita força. Nesse período, quais são as igrejas que vêm para o Brasil e começam as suas atividades aqui? A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã já estavam fixadas e já bem avançadas, inclusive. Mas aí, nesse momento, instala a Igreja do Evangelho Quadrangular, que chegou no Brasil em 1951. Essa igreja teve um grande movimento e contribuiu muito com o pentecostalismo no Brasil, com o seu ensino quadrangular, como a gente chama. Depois dela veio a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Brasil para Cristo. Isso foi em 1955, também uma igreja pentecostal. Depois dele veio a Igreja de Nova Vida, com o McAllister. A Igreja de Nova Vida já iniciou suas atividades aqui no Brasil em 1960. E também teve ainda a Igreja Deus é Amor, que começou em 62. Aí, em 1964, uma outra igreja pentecostal iniciou suas atividades no Brasil, que foi a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, que era chamada de Casa da Bênção, que tem até hoje, todas essas igrejas existem ainda aqui no Brasil. Então, essas igrejas adotaram estratégias de evangelização mais abertas e utilizaram rádio e TV para alcançar um público bem maior. E elas avançaram muito. Houve muita propaganda, houve muita divulgação, o evangelho de fato passou a ser bem mais conhecido com a atuação dessas igrejas. Mas o que é que tem de comum nessas igrejas dessa segunda onda com as igrejas da primeira onda? Elas mantinham uma identidade, somente que essas igrejas aqui, elas já não ficam tão presas a tradições, a costumes, aquilo que a gente chamava de usos e costumes da Assembleia de Deus. Essas igrejas aqui abolem quase tudo que nós, na Assembleia de Deus, considerávamos como sendo muito importante. Essa abertura chamou a atenção de muita gente. Então, muita gente que frequentava a Assembleia de Deus vai para essas igrejas porque tem mais liberdade e agia com muito mais, diria, tranquilidade. A partir de 1970, começa a terceira onda do pentecostalismo no Brasil. E nessa terceira onda, as igrejas que surgem já não são mais igrejas pentecostais. Por conta das inovações que elas trouxeram, por conta da dinâmica dos cultos, a maneira de administrar, a ênfase que elas davam a determinados assuntos, elas começaram a ser chamadas de neopentecostais. Ou seja, agora é um novo pentecostalismo no Brasil, é um novo Pentecoste aqui no Brasil. Essa onda, a terceira onda, ela começa em 1970 e ela vem até agora, ela está em pleno vapor aqui no Brasil. Você pode olhar, as igrejas neopentecostais são igrejas que crescem muito. Eu diria que algumas delas crescem até mais do que a Assembleia de Deus, embora a Assembleia de Deus seja a maior igreja, seja que tenha maior número de templos. Mas aqui surgem as igrejas que nós podemos chamar as comunidades. Aqui em Brasília nós temos, por exemplo, a Sara Nossa Terra, que é uma igreja que foi aberta em Goiânia em 1976, pelo próprio bispo Rodovalho. Ele era um estudante e lá eles começaram esse movimento que depois se transformou numa igreja e que lá em Goiânia essa igreja rachou. Aí o bispo Rodovalho veio para Brasília para abrir aqui um trabalho e hoje tem a comunidade Sara Nossa Terra aqui em Brasília, que é uma grande igreja. Mas as comunidades, elas se espalharam pelo Brasil nessa década, na década de 70. Começou a pipocar a igreja, comunidade em tudo que é lugar no Brasil. Agora tem uma diferença. Você tem não somente a questão da liturgia, mas você tem um enfoque totalmente diferente
e um comportamento completamente diferente das igrejas que a gente pode chamar de pentecostalismo clássico ou até mesmo da segunda onda. Então, essas igrejas começam, tem as igrejas da comunidade, você tem a Igreja Universal, que começa em 1977, é fundada por Edir Macedo. Depois você tem a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é dissidente da Universal, que foi em 1980. E você tem ainda a Igreja Renascer em Cristo, que foi fundada em 1986. Então, existem outras centenas de igrejas e talvez milhares de igrejas que entraram nessa mesma linha, mas que não tiveram a projeção que essas aqui tiveram. Existem outras igrejas também grandes. Eu estou citando essas aqui como sendo exemplos de igrejas neopentecostais que vieram como fazendo parte das igrejas evangélicas brasileiras, igrejas protestantes brasileiras, mas a conduta delas, o modo dessas igrejas atuarem foi completamente diferente. O que acontece? O foco principal aqui deixa de ser só milagres, que era um dos objetivos das igrejas da segunda onda. Agora aqui não. Aqui deixa de ser milagre e eles incluem a teologia da prosperidade, a batalha espiritual e o pragmatismo religioso. Ou seja, a partir de agora tira o foco daquilo que a Igreja Assembleia de Deus, daquilo que a Igreja Nova Vida, daquilo que a Igreja do Evangelho Quadrangular, que todas essas igrejas trouxeram na bagagem durante décadas, agora eles tiram tudo isso. Joga todos aqueles costumes para o mato, joga tudo no lixo e começa uma nova etapa da igreja. O neopentecostalismo no Brasil, ele se destaca pelo uso massivo da mídia. Aí eles começam a usar tudo que é emissora, compram emissoras de rádio, pagam programas 24 horas em emissoras que recebiam o trabalho deles, enfim. E eles flexibilizam a questão doutrinária. Aquilo que a Assembleia de Deus tinha como cláusulas pétreas, que não mudava, que não podia, não aceitava, e qualquer um que fizesse aquilo seria chamado a atenção, seria excluído, etc. As igrejas neopentecostais eliminou completamente todas essas barreiras. Elas não têm a questão de você ter que ter esse ou aquele tipo de comportamento. Por exemplo, tem igrejas neopentecostais que as pessoas que querem se tornar membro podem estar amaziadas, podem estar vivendo juntas, podem estar do jeito que quiser, que vão para lá e são recebidas como membros. A questão do batismo, em algumas igrejas, as pessoas se batizam sem sequer ser evangelizadas. Elas simplesmente, digamos que estão assistindo a um batismo, ela se manifesta, olha, eu também queria me batizar. Pronto, se batiza e já se torna membro da igreja. Então, elas passaram a ser igrejas muito mais dinâmicas, muito mais vivas, com muito mais programação que atraía as massas, grupos jovens principalmente. Então, elas começaram a crescer enormemente por conta disso. Mas veja só, essa flexibilização da doutrina que as igrejas traziam fez com que essas igrejas perdessem, digamos, o foco daquilo que era o Evangelho para as igrejas que estavam aqui no Brasil já há décadas, como a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular e todas as outras. Outra característica marcante das igrejas neopentecostais foi que elas praticamente abandonaram a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Você não vê ênfase nas igrejas neopentecostais para que as pessoas busquem o batismo com o Espírito Santo, para que as pessoas busquem os dons espirituais, para que falem línguas, profetizem, etc. Não há esse enfoque lá com eles. Eles praticamente aboliram isso. Veja que a busca pelo batismo com o Espírito Santo e a busca pelos dons espirituais perdeu completamente o sentido para eles. Essa conduta dessas igrejas fez com que esse neopentecostalismo que surgiu na terceira onda do pentecostalismo brasileiro se afastasse das origens do que foi o pentecostalismo no Brasil. Veja só que ele surgiu na terceira onda do pentecostalismo na década de 70 do século XX e ele surge nos Estados Unidos. O neopentecostalismo não é um movimento que nasceu aqui no Brasil, não. Ele vem de fora também.
assim como muitas outras coisas vieram de fora para as nossas igrejas. Então isso trazia um certo problema para a gente. Agora, esse crescimento dessas igrejas, porque quando começaram aqui no Brasil, todos eram chamados de igrejas pentecostais. Não havia diferença. Você ia numa igreja dessa, você estava indo numa igreja pentecostal. Mas essa divergência, esse tipo de conduta fez com que, de fato, essas igrejas perdessem o título de pentecostais e passaram a ser chamadas de igrejas neopentecostais. Esse tratamento foi até um certo ponto pejorativo, para descaracterizá-los como pentecostais. É um neopentecostalismo, mas não é o pentecostalismo tradicional, não é o pentecostalismo clássico. E a quarta onda? Que onda é essa que aparece depois? Porque Paul Freston, quando ele faz o seu trabalho em 94, ele aponta 3 ondas, que são essas que eu acabei de citar. Agora tem uma quarta onda dentro do pentecostalismo no Brasil, que não é exatamente pentecostalismo. Veja só. Está acontecendo no Brasil desde a última década do século passado, e com muito mais intensidade agora no século XXI, o fenômeno que a gente chama de desigrejados. Esse movimento teve início em 1990. O que é o processo de desigrejamento? Ele se caracteriza pelo crescimento do número de pessoas que se identificam como cristãs. Elas não deixaram de ser chamadas de cristãs ou de quererem ser cristãs, mas rejeitam qualquer comprometimento com as instituições ou com as igrejas instituídas. Elas não querem nada disso. Elas querem ter um comportamento totalmente independente. O máximo que eles admitem, em alguns casos, é comunidades informais, grupos que se reúnem para conversar, para bater papo, mas nada que seja formal. São reuniões em residências ou até mesmo a vida independente. O cara é um crente solo. Só ele, com ele e Deus, os dois é que se entendem. Ninguém dá ordem para ele, ninguém pede nada dele e ele se declara uma pessoa cristã. E muitas vezes esses desigrejados, eles têm um comportamento muito, eu diria, agressivo com as instituições religiosas. Por quê? Eles fazem questão de apontar os erros, a questão de corrupção, de mercantilismo, do dogmatismo e a rigidez com que as pessoas dirigem as igrejas. Tudo isso fez com que essas pessoas se afastassem da igreja institucionalizada. Então veja, ao se colocar como quarta onda o processo de desinstitucionalização, ou seja, do processo de desigrejamento, se deve, na opinião de alguns pesquisadores, ao fato de que quase todos, se não todos os desigrejados, têm origem nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Existem desigrejados de todas as igrejas. Dentro do catolicismo tem, dentro das igrejas tradicionais tem, dentro das igrejas reformadas tem. Em todas as igrejas você vai encontrar pessoas desigrejadas, mas a maior parte delas, mais de 90% delas, são originários das igrejas pentecostais e neopentecostais. Isso por conta dos motivos que eu acabei de falar. Então, essa quarta onda, esse fenômeno, ele reflete uma tendência maior de desinstitucionalização da fé e pode ser visto como um efeito colateral do neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele tem muita influência sobre o processo de desigrejamento e as transformações sociais de uma maneira geral dentro da sociedade brasileira. O processo de desigrejamento, fazendo uma comparação com episódios da história, se você pega, por exemplo, o humanismo e o renascimento nos séculos 14, 15, 16, você vai encontrar um movimento que levantou para discordar de tudo. Tudo que estava acontecendo ali, o movimento humanista e o movimento renascentista discordou. E eles criaram uma nova perspectiva, criaram métodos de interpretação bíblica diferente e deram um tratamento totalmente diferente à questão religiosa. Foi contra a Igreja Católica, foi contra tudo que a Igreja Católica fazia e abriu um caminho muito grande para a reforma que aconteceu no século XVI. Então veja só, no Brasil, o neopentecostalismo, portanto, ele vai se caracterizar
pela ênfase que ele dá a determinados temas. E quais são esses temas que o neopentecostalismo supervaloriza e é o que acontece dentro dessas igrejas? Primeiro, a teologia da prosperidade. Aquela coisa de você poder ter, de você ter direito, de você poder cobrar de Deus. A confissão positiva também é outro movimento que está dentro das igrejas neopentecostais. A batalha espiritual. Essa onda que nós tivemos no Brasil, principalmente na década de 90 do século passado, em que esse tema era o tema do momento. Todo mundo falava sobre isso. Vem com esse caminhão das igrejas neopentecostais. Manifestações sobrenaturais. Questão de você falar que tem demônios que cuidam de territórios, tem demônios que cuidam de casa, tem demônios responsáveis por dormir no quarto dos casais, tem demônio responsável por dormir no quarto das crianças, tem demônio responsável para trabalhar a cabeça das empregadas, tem demônio para tudo. Então essa questão sobrenatural também vem exatamente dos neopentecostais. E a questão de cura e libertação. É o carro-chefe deles, esses temas. E aí, nesse bojo todo, vem aquelas igrejas que eu acabei de falar. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Renascer em Cristo, as comunidades, etc. E que são igrejas que vêm trabalhando muito nesse sentido. Que popularizaram o discurso de que a fé pode trazer bênçãos materiais, além de libertação espiritual. Então veja só, na prática, o que o neopentecostalismo trouxe para dentro do evangelho brasileiro? O neopentecostalismo trouxe práticas e ensinamentos que o distanciou do pentecostalismo clássico e até mesmo das igrejas da segunda onda. Se você pegar as igrejas da segunda onda, a Igreja de Nova Vida, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e você olhar o comportamento dessas igrejas em relação às igrejas neopentecostais, como a Universal, como a Renascer, como a Internacional da Graça de Deus e todas essas igrejas, você vai simplesmente ver que são coisas totalmente diferentes. Sem ser exaustivo, porque não dá para você comentar um assunto desse com a profundidade que precisa ser comentado e no tempo que esse vídeo tem que ter. Então eu não vou ser exaustivo, eu gostaria apenas de fazer uma abordagem destacando algumas diferenças entre o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo, para que contribua, para que você pelo menos dê uma olhada nisso e que isso desperte você para novas pesquisas dentro dessa área. É muito interessante você trabalhar isso. Veja então, veja só, os alicerces do movimento pentecostal. O que embasou o movimento pentecostal? A gente já estudou aqui nas escolas, nas lições anteriores, nós estudamos o pietismo, que surgiu na Alemanha, nós estudamos o puritanismo na Inglaterra, nós estudamos o wesleyanismo, que surgiu na Inglaterra, o movimento de santidade, que surge na Inglaterra, mas se fortalece nos Estados Unidos. Nós estudamos, enfim, o avivamento da Rua Azusa, os avivamentos que houve por conta do pentecostalismo que retoma a sua força no final do século XIX e no início do século XX. Os alicerces que estabeleceram aqui o pentecostalismo no Brasil, quais foram? Primeiro, aquilo que a gente chama de doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É aquilo que está no capítulo 2 de Atos, versículo 42. As igrejas pentecostais no Brasil, elas iniciaram com base no ensino da igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso aqui foi a base na qual se assentou o pentecostalismo no Brasil. O que é que eles trouxeram para a gente isso aqui? Olha, era a preocupação com falsos mestres, era a centralidade nas escrituras. A Bíblia passou a ser muito mais valorizada quando as igrejas pentecostais começaram a atuar aqui no Brasil. Antes da chegada das igrejas pentecostais, como nós vimos nas lições anteriores, chegaram aqui a igreja congregacional, a igreja presbiteriana, as igrejas batistas chegaram aqui no Brasil, mas elas não tiveram o papel de vanguarda que as igrejas pentecostais tiveram. O papel das igrejas pentecostais foi muito importante, por quê? Porque eles colocaram a Bíblia na mão da população.
As pessoas começaram a ler Bíblia, coisa que não fazia. Olha, eu quando comecei a estudar na década de 60, eu estudava numa escola confessional católica e lá nós tínhamos que ir à missa. Semanalmente a gente ia. A missa era celebrada em latim. Até a década de 60 aqui no Brasil as missas eram celebradas em latim. Então ninguém entendia nada do que o padre estava falando, mas ele estava ali, porque as pessoas não conheciam. Com essa questão do movimento pentecostal, a Bíblia foi para a mão das pessoas. E aquilo que a Igreja Católica não permitia, os pentecostais fizeram. Isso fez com que a igreja crescesse e crescesse exponencialmente. A igreja também começou a valorizar muito mais os dons espirituais. A igreja era assentada sobre a doutrina dos apóstolos, mas uma intensa busca pelo poder do Espírito Santo e os dons espirituais. Então, isso foi o diferencial das igrejas pentecostais em relação às demais igrejas que já estavam aqui no Brasil há décadas. Por exemplo, a igreja congregacional chegou no Brasil em 1955, a igreja presbiteriana chegou em 1860, a igreja batista também. Então veja aqui, os pentecostais, com a colocação da Bíblia na mão das pessoas, com a pregação muito mais viva, dinâmica, pelo pentecostalismo, pelo fervor do Espírito, as igrejas cresceram e cresceram enormemente. Aí vem o uso dos dons espirituais. Aí vem a busca pelo batismo. Cada crente que se convertia, ele buscava com ansiedade ser batizado com o Espírito Santo. E tinha a questão da comunhão ainda. O versículo diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos a partir do ponto na comunhão. A comunhão entre os irmãos era um dos pilares do pentecostalismo inicial. Havia muito mais cumplicidade entre os irmãos. Havia muito mais envolvimento das pessoas na igreja como membros uns com os outros. Havia muito mais participação, mais ajuda. Assim como na igreja primitiva se cultivava a unidade na fé, no propósito, a igreja pentecostal brasileira cresceu com isso. Ela tinha essa conduta. Além do mais, tinha a questão da consagração pessoal. Essa questão da consagração pessoal é algo que vai fazer toda a diferença no dinamismo das igrejas pentecostais. Veja, a busca pela santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, com base em versículos como esse, se valorizava muito mais a busca pela santidade. A questão da renúncia ao pecado, a questão de evitar a aparência do mal, a questão de fazer tudo para ter uma conduta mais próxima do ideal como servo de Deus. Isso as igrejas pentecostais fizeram. Havia práticas muito comuns, por exemplo, de jejuns semanais. Havia a questão o interesse de se estudar a Bíblia. Lembra que eu disse na semana passada que uma das contribuições do pentecostalismo no Brasil foi com o processo de alfabetização. Por quê? Porque as pessoas que se tornavam crentes, elas queriam ter uma Bíblia e queriam ler. Então isso fez com que o processo de alfabetização no Brasil crescesse e crescesse enormemente. Quando na década de 70 o Brasil implanta o Mobral, aquele famoso Mobral, que foi um processo de alfabetização que os militares colocaram no Brasil, que não deu muito certo, infelizmente, mas a igreja contribuiu muito mais do que os programas de governo para o processo de alfabetização da sociedade. E então E havia a questão do desejo do batismo com o Espírito Santo. Isso era muito importante, porque o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas, a busca dos dons espirituais, a vida de oração. Gente, era algo impressionante como as pessoas oravam, como as pessoas buscavam a Deus. Hoje a gente fica até acanhado quando a gente chega numa igreja que vai orar. A gente tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado. E os nossos cultos de orações são cultos muito frios, muito formais, muito tudo. Nessa época aqui do pentecostalismo dinâmico do Brasil, não. As igrejas reuniam-se, oravam com espontaneidade, falavam as coisas mais simples, mas falavam com fervor. Era uma coisa muito diferente. Hoje nós escolhemos as palavras que a gente vai dizer quando ora. A gente não tem coragem de orar por determinados assuntos que precisam ser orados, porque senão a gente vai ser censurados. Enfim, aquela busca, aquele desejo de orar, que foi uma marca do pentecostalismo, hoje nós estamos deixando de lado.
Veja, a organização da igreja foi feita de modo que os apóstolos, por exemplo, eles tinham o privilégio de ter para eles um momento de oração e de proclamação da palavra. Pedro, quando sugere aos irmãos a escolha dos diáconos, ele justifica dizendo o seguinte: porque não é certo que a gente pare para servir às mesas, então vamos eleger essas pessoas e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, ou seja, no ensino da palavra. Amados, 2 motivos pelos quais a igreja hoje não é muito mais dinâmica, é porque nós deixamos essas 2 coisas de lado. Nós deixamos de orar e nós deixamos de ensinar a Bíblia. As nossas pregações temáticas é um péssimo serviço que prestamos à igreja. Porque uma pregação temática, ela não tem a consistência bíblica que você precisa para edificar o povo. A maturidade espiritual das pessoas na igreja só pode vir se as pessoas tiverem base bíblica nas suas condutas, e nós não ensinamos Bíblia. Outro dia eu ouvi de um pastor da Assembleia de Deus, disse o seguinte: se dependesse de mim eu acabava com a escola dominical, porque isso não contribui com nada. Eu fiquei admirado, não quis contestar a palavra daquele irmão para não entrar em atrito e coisas que viria a acontecer. Mas o pouquíssimo valor que se dá ao ensino da palavra hoje tem sido uma das causas para o declínio moral da igreja, o declínio espiritual da igreja. Se nós continuarmos nesse ritmo, nós vamos acabar perdendo toda a nossa possibilidade de alcançar pessoas, de transformar vidas. As pessoas estão chegando nas nossas igrejas, elas entram endemoniadas e saem endemoniadas, elas chegam com vícios, elas saem com vícios, elas fazem de tudo que elas e continuam fazendo. Então veja que Paulo nos recomenda que a gente precisa apresentar tudo que a gente quer a Deus. É em oração que a gente deve fazer isso. Veja o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: olha, não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, os seus pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Irmãos, as nossas igrejas, elas precisam voltar a serem igrejas pentecostais de verdade. E não viver esse pentecostalismo morto, frio, que nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas. Irmãos, nós não vemos pessoas sequer falando línguas estranhas, profecias nas igrejas não se vê mais, curas, milagres. Tem muitos crentes nas nossas igrejas que são membros há mais de 10, 20 anos e nunca viu sequer um episódio extraordinário dentro da igreja. Vê até barulho, vê até algumas coisas assim meio loucas, mas não vê poder de Deus, não vê a ação de Deus, não vê coisas que são sobrenaturais. Sabe por que isso não acontece? Porque nós deixamos de orar, nós deixamos de ensinar a Bíblia. Nós mesmos, irmãos, não conhecemos a palavra de Deus. É triste você conversar com pessoas que deveriam ser mestres, elas não sabem nem os rudimentos. É profundamente lamentável o que está acontecendo hoje no trato que nós estamos dando à palavra de Deus, à Bíblia. Pessoas que querem arvorar-se de serem, de fazerem, de poderem, mas quando você o coloca sob o escrutínio da palavra de Deus, são completamente reprovados. Não dá. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Quais foram as marcas do pentecostalismo clássico? Irmãos, primeiro, evangelização ativa. A Igreja Assembleia de Deus só é a maior igreja pentecostal do mundo porque nós começamos evangelizando. Todo crente era um missionário. Aquele ditado que nós repetimos ainda, mas que não mais colocamos em prática, que era, olha, cada crente um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Isso foi um lema adotado pela igreja ao longo de sua vida e realmente a gente pregava, irmãos.
Eram cultos nas praças, era distribuição de folhetos, era conversa com pessoas, era culto nos lares em que os vizinhos vinham para assistir, era tanta coisa que nós fazíamos. Nós abandonamos todas as técnicas que a igreja primitiva nossa, que o pentecostalismo clássico adotou, e não colocamos nada no lugar. Então, veja essa questão da evangelização. Mais importante missão da igreja era proclamar boas novas, cumprir o ide de Jesus para a salvação de almas. Foi esse intenso desejo de evangelizar o mundo não evangelizado que veio para o Brasil. 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles foram 2 tições colocados em um fogareiro que já estava quase se apagando. E acendeu-se uma chama, irmãos, que nunca mais se apagou. Por quê? O desejo, a ânsia deles de evangelizar. O compromisso com o ensino bíblico e a prática do fundamentalismo bíblico. Amados, eu diria que, com muito pesar, que a maioria dos nossos pastores hoje, e eu estou falando pastores, eu não estou falando do membro comum da igreja, não sabe nem sequer o que é fundamentalismo bíblico. Acha que fundamentalismo bíblico é fanatismo. Acha que fundamentalismo bíblico é você querer ser melhor do que os outros. Mas o fundamentalismo bíblico é que deu base para que a igreja crescesse e chegasse onde ela chegou. E a busca contínua pelo poder do Espírito. Irmãos, como eu lamento o nosso comportamento hoje em relação ao Espírito Santo na igreja. Amados, as nossas igrejas têm tudo. Tem dinheiro, tem prédios lindos, maravilhosos, conforto para quem frequenta. Os estacionamentos das nossas igrejas têm carros do ano, carros caríssimos, carro de 200, 300 mil reais. Os nossos equipamentos de som são os mais modernos que existem. Nós podemos fazer um trabalho que pouquíssimas instituições podem fazer. Sabe o que falta nas nossas igrejas? A presença do Espírito Santo organizando as coisas, fazendo aquilo que é necessário para que as pessoas vejam e conheçam o Evangelho como precisa ser conhecido. Nós simplesmente, veja, todos os crentes, quando vinham para a igreja naquela época, eles desejavam o recebimento do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo era evidência de progresso espiritual de cada membro da igreja. Sabe, a pessoa vinha para a igreja, quando ela era batizada com o Espírito Santo, falava em línguas estranhas, era fervorosa na presença de Deus, nos cultos que ela frequentava. Isso evidenciava o progresso daquela pessoa. E nós nos transformamos na maior igreja por isso. Profetas e profetisas eram considerados com todo respeito, porque eram profetas e profetisas de Deus de verdade, porque pronunciavam a mensagem vinda direto de Deus para o coração das pessoas. Hoje o que se ouve de profecia nas igrejas? Mentiras, profecias falsas, elogios, uma bajulação terrível com tal profecia que usam nas igrejas. Amados, Deus conforta, a palavra de Deus diz que Deus conforta, mas Deus corrige. Eu não ouço mais profecias de um profeta ou uma profetisa falando com alguém para se consertar, para colocar sua vida no altar, para ter cuidado com o pecado, para confessar pecados. Não se ouve mais isso. Se ouve são promessas: estou contigo, meu servo. Eis que te dou isso, eis que te dou aquilo, está na sua mão, é só você pegar. Mentiras, irmãos. Comece a analisar daqui para frente as profecias que você ouvir. A Bíblia diz que nós podemos julgar esse tipo de coisa. Então, ouça as profecias e veja o que está acontecendo ali. Olha se uma dessas profecias se cumpre. É um absurdo isso que nós estamos vendo. Além disso, havia o desejo
de receber os dons espirituais como parte essencial na vida cristã. Isso era muito, mas muito importante. Além do mais, onde estão os professores consagrados? Irmãos que preparavam escolas bíblicas ajoelhados, que preparavam lições com lágrimas, com jejuns, com oração, para que oferecesse aos seus alunos algo que pudesse edificá-los, mudar a conduta deles. Hoje nós somos muito intelectuais, irmãos. Hoje nós temos curso superior, hoje nós somos reconhecidos pela nossa posição social, hoje nós somos reconhecidos pelo prestígio que nós temos, mas e poder? E graça de Deus em nossas vidas onde está? Irmãos, nós lecionamos na escola bíblica por um ano numa classe e no final do ano nada muda na vida dessas pessoas. Elas continuam sendo adúlteras, mentirosas, fazendo negociatas, enganando pessoas e frequentando a igreja, participando de ceia. O que está faltando, irmãos? Está faltando ensino. Está faltando tempo para ensinar. Você recebe uma palavra numa igreja para pregar, você recebe uma oportunidade de 10 minutos, de 15 minutos. Quando você recebe meia hora para você pregar uma mensagem, você se dá por feliz porque o tempo é suficiente. Irmãos, não dá para você pregar uma mensagem bíblica que mude vidas de pessoas em 10 minutos, em 5 minutos, em 15, 20 minutos. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus e ensiná-la com muito desejo de ver mudança na vida das pessoas. É isso que nós precisamos. A EBD se tornou, naquela ocasião, a maior agência de ensino da palavra de Deus no Brasil, na edificação da fé das pessoas e mais. Muitos irmãos, por conta da escola bíblica dominical, se alfabetizaram, começaram a ler, começaram a estudar, começaram a fazer as coisas muito além do que podiam fazer. Hoje nós não valorizamos mais a EBD. Em média, as igrejas hoje, com raras exceções, apenas cerca de 20 ou 30% dos membros frequentam a escola bíblica dominical. Então, esse é um perigo grave que nós estamos correndo. O pentecostalismo brasileiro, ele nasceu sob o signo do estudo da Bíblia, do ensino da palavra, da oração, da busca pelo batismo com o Espírito Santo, da busca pelos dons espirituais. Foi isso que moveu o pentecostalismo brasileiro. Agora, chega às inovações com o pentecostalismo, não com o neopentecostalismo. O que acontece quando o neopentecostalismo começa na década de 70 e 80 aqui no Brasil? Primeiro, alteração do foco bíblico para práticas sensacionalistas, midiáticas. As pessoas adoravam ir para um programa de rádio e de televisão para fazer propagandas de coisas que não tinham o menor sentido, mas para chamar a atenção. Os nossos cultos se transformaram em reuniões de entretenimento. Passamos a contratar marqueteiros para criar programas que sejam atrativos para as pessoas nas igrejas. Transformamos as nossas igrejas em um supermercado. Outro dia eu estava lendo sobre as nossas igrejas mais recentes, as igrejas neopentecostais, e eu li sobre uma igreja que o programa dela é tratar os membros como se eles fossem clientes que entram em um supermercado. E ele vai na gôndola e pega o produto que ele quer. Assim, quando aqueles irmãos chegam nas igrejas, eles pegam o que eles querem. Eu quero isso no culto, eu quero aquilo, eu quero participar desse programa, eu quero participar daquele outro programa. É isso que nós estamos fazendo hoje, irmãos. É exatamente isso. Os nossos cultos se transformaram em shows, em reuniões de entretenimento, com pregadores fazendo o papel de animadores de palco. Os nossos pregadores hoje são engraçadinhos, são coaches.
mas não tem poder, não tem unção, não tem graça, não tem nada. É isso que está matando a igreja. É isso que está acabando com a igreja. Isso está vindo muito do neopentecostalismo, infelizmente. ênfase na experiência emocional pessoal, acima da doutrina bíblica. Eu estou sentindo de Deus. Deus me mostrou. Deus me fez isso, Deus me fez aquilo. Amados, isso é mentira, isso é balela, isso não existe. Uma pessoa que tem a vida totalmente fora dos planos de Deus, uma conduta totalmente condenável, são pastores desonestos, mentirosos, caloteiros, compram e não pagam, deve para todo mundo, pede dinheiro para todo mundo e vem me dizer que Deus está falando para ele fazer isso. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus não é o Deus dos cristãos. Esse Deus não é o que Jesus veio trazer para a gente. Esse é um Deus que é mentiroso, ele é falso. E nós estamos entrando nessa embarcação furada, irmãos. É profundamente lamentável isso. O distanciamento da mensagem central de arrependimento e da fé genuína deu lugar a um que chamamos de teologia da troca. O que é a teologia da troca? É um conceito teológico presente sobretudo em igrejas pentecostais e neopentecostais que estabelece uma relação direta entre a ação de dar para Deus para receber de volta. Eu dou para Deus em troca do que Ele vai me dar de volta. Eu dou 10 para Ele me dar 100. Eu dou 100 para Ele me dar 1000. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso é pior do que o período da Idade Média que a igreja fez com as indulgências, com as relíquias. É pior do que aquilo. Hoje nós teríamos que pegar esse lixo que está dentro das nossas igrejas e jogar fora. São pessoas que se aproveitam da ingenuidade, da fragilidade emocional, psicológica, espiritual das pessoas para explorá-las. Rios de dinheiro. Pastores que hoje transformaram suas igrejas em empresas. Eu estava lendo esses dias, um dos homens mais ricos do Brasil é um pastor. É o dono de uma igreja. Os nossos pastores da Assembleia de Deus, irmãos, os presidentes de campo hoje na Assembleia de Deus, têm salário de 60, 80, 100, 150 mil. Isso é servir a Deus? Isso é estar prestando culto a Deus? Eu estou ali porque eu estou ganhando, irmãos. Eu estou ali porque eu estou enchendo meus bolsos de dinheiro. Isso é profundamente lamentável. Não dá para a gente aceitar isso. A teologia da prosperidade. A partir desse ensino, pregadores como Esek Kenyo, me perdoe a pronúncia porque eu não sou bom nisso, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, foram homens que implantaram determinados tipos de pregação, de cultos, que corrompeu praticamente a fé das pessoas e o evangelho foi posto no lixo. A ênfase na prosperidade financeira em detrimento da vida espiritual. Hoje uma pessoa é vista como muito espiritual se ela tem muita coisa. Uma pessoa que é rica, ela é tida como o exemplo, o símbolo de uma pessoa, o sinônimo de uma pessoa que é muito bem espiritual. Mas ele não resiste a uma pregação contra o adultério, contra a mentira. Ele não resiste. São pastores caloteiros. Hoje mesmo eu tive uma experiência lamentável com relação a isso. Eu fui levar meu carro para uma oficina e conversando com uma pessoa daquela oficina, eu falei, olha, eu sou pastor. E justificando lá algumas coisas que eu estava pedindo, ele disse, meu irmão, que pena. Eu já levei tanto calote de pastores aqui na minha oficina. Homens mentirosos que chegam aqui para enganar. Isso é lamentável. Promessas de bênçãos materiais como sinal de fé. É lamentável isso. A pluralidade litúrgica e
o perigo do pragmatismo, irmãos. Práticas que priorizam resultados numéricos ao invés de compromisso bíblico. Os pastores têm prazer de dizer: a minha igreja tem não sei quantos mil membros. Quais desses milhares de membros ele conhece e sabe como está a vida espiritual? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela me disse: eu estou tentando falar com o meu pastor há mais de um mês e eu não consigo falar. Irmãos, eu tive um problema sério na minha vida, um problema de luto que quase me leva ao desespero. E durante 6 meses eu tentei conversar com o meu pastor para me aconselhar. Ele não pôde me receber. E a gente vê esse tipo de coisa nas igrejas. Uso de técnicas motivacionais e psicológicas para atrair pessoas. Como eu disse, as igrejas hoje contratam marqueteiros para elaborar programas para elas. Hoje nós estamos correndo um risco muito alto, não é um risco pequeno, é um risco muito alto de perdermos a essência da mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Porque não há mais lugar para se pregar a Bíblia nas igrejas. Quando nós começamos a pregar a palavra de Deus e dizer verdades para os membros das nossas igrejas, nós não somos bem recebidos em lugar nenhum. Isso é triste. Mas veja que o pentecostalismo clássico manteve o compromisso com a pregação bíblica, a busca pelo Espírito Santo e a edificação da igreja. Isso veio acontecendo até começar a perder membros para as igrejas neopentecostais. E o que as igrejas pentecostais fizeram? Aquelas igrejas tradicionais, aquelas igrejas clássicas no pentecostalismo, abriram mão daquilo que era básico para que elas trabalhassem e deixaram de lado para adotar costumes dessas novas igrejas. Mudaram os púlpitos, mudaram a liturgia, mudaram as igrejas, mudaram tudo a fim de atrair pessoas, irmãos, mas apenas pessoas que não são transformadas. Há uma sazonalidade muito grande das pessoas que frequentam as igrejas hoje. Sabe por quê? Porque não há novo nascimento, não há mudança na conduta dessas pessoas. Nós precisamos de ter muito cuidado com isso. Hoje os nossos cultos, como eu disse, são cultos voltados para o entretenimento. Irmãos, nós chegamos ao ponto de nos nossos cultos hoje nós tirarmos as crianças com menos de 8 ou 10 anos ou 11 anos em algumas igrejas do culto para que elas vá brincar. O que nós estamos criando? Uma geração que não sabe cultuar. Porque no momento que eles deveriam ficar dentro da igreja aprendendo a participar do culto, eles estão brincando. São crianças indisciplinadas, são crianças mal educadas, são crianças que não têm o menor temor de Deus. Por quê? Porque a criança faz aquilo que ela vê, que ela aprende. E é isso que nós estamos fazendo. Outro dia, irmãos, eu tive uma surpresa desagradabilíssima. Um garoto de aproximadamente 5, 6 anos estava fazendo uma coisa errada na igreja e eu chamei a atenção dele. Quando eu chamei a atenção dele, sabe o que ele fez? Mostrou para mim o dedo do meio. Você sabe o que significa, né? É isso que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas. Outro dia um garotinho chegou para mim na igreja, eu estava sentado antes do culto começar. Aquele garoto chegou para mim e falou assim: pastor, qual que é o Wi-Fi da igreja? Um garoto com provavelmente uns 4 anos, aquele garoto tinha 4, 5 anos. Que culto é esse que nós estamos prestando a Deus? Muita música de qualidade duvidosa. E plágios, irmãos. Eu não sou músico, mas eu entendo quando há uma música que está sendo cantada que ela é um plágio. Dá para a gente perceber. Os nossos hinos hoje são tocados por músicos profissionais, mas não nascidos de novo. São tocados por cantores que têm vozes maravilhosas, mas não são ungidas. São músicos que usam técnicas moderníssimas para fazer tudo.
mas não há fogo do Espírito naqueles trabalhos, infelizmente. Certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja, uma igreja pentecostal. Quando eu estava ali me preparando para o culto, cheguei cedo, me sentei e o conjunto musical da igreja estava se preparando para fazer a parte inicial de louvor. E aquilo que seria o prelúdio musical do culto, sabe o que foi tocado? Um dos clássicos da música popular, It's Now or Never, de Elvis Presley. E eles tocaram aquela música com tanto cuidado, com tanto zelo. It's Now or Never. E o pior, depois do culto eu chamei o pastor e perguntei se aquilo era normal. Ele disse, claro, irmão, essa música é uma música que nós tocamos aqui na igreja sempre, é uma música muito bonita. Eu falei, mas não é de cristão. Mas é isso que nós estamos vendo hoje nas nossas igrejas. O neopentecostalismo trouxe inovações, mas muitas delas desviam do ensino bíblico, comprometendo a fé genuína. Não tenha dúvida disso. A igreja deve permanecer firme na palavra de Deus, rejeitando modismos de doutrinas estranhas que nós estamos vendo hoje. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. E eu quero, irmãos, encerrar esse vídeo que já ficou longo demais para a paciência que muitos hoje têm para ouvir uma palavra. Eu queria encerrar com algumas aplicações. A primeira delas, devemos permanecer na doutrina bíblica. Esqueçam programas que atraiam pessoas. Esqueçam programas de entretenimento. Esqueçam programas que não edificam. Coloquem pessoas que sejam ungidas. Veja a vida de quem está tomando parte no culto, como ela está. A vida dessas pessoas. Que tipo de conduta esses irmãos estão tendo para participar do culto? Não podemos nos deixarmos levar por modismos teológicos e sempre avaliar os ensinamentos à luz das Escrituras. Irmãos, precisamos voltar à Bíblia. A Bíblia virou um livro esquecido, uma relíquia. Como eu disse, a maioria das pessoas hoje vão para a igreja com a Bíblia no celular. Irmãos, nós precisamos mudar isso e mudar urgente. A segunda aplicação que eu queria dizer: precisamos valorizar a comunhão verdadeira. Precisamos ter mais união, unidade. Precisamos ser mais altruístas. Precisamos ser mais resilientes. Precisamos ser mais tolerantes às vezes com a fraqueza e o pecado das pessoas. E nós nos tornamos assim tão independentes, tão sem interesse uns pelos outros. Nós precisamos participar ativamente dos trabalhos na igreja e cultivar relacionamentos espirituais que sejam saudáveis. Nem todos que estão na igreja servem para ser nossos amigos. Nem todos aqueles que nos chamam de irmãos são irmãos de verdade. Nós precisamos ter cuidado com isso. E por fim, mais do que nunca, devemos priorizar a vida de oração e santificação, além de, claro, embasar tudo isso com o estudo da Palavra de Deus. Buscar o Espírito Santo e manter um compromisso sério de santidade. Amados, eu sei que foi uma palavra dura, mas Deus quer falar muito mais durezas para a gente. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro.